correlativa é, ao mesmo tempo, quebrar a conectividade dos discursos e pôr em questão a realidade que lhe é correlativa. A pesquisa arqueogenealógica, portanto, se inicia no intuito de derrubar a realidade. Ela haverá, pois, de mostrar a miragem que a realidade é, para, somente em seguida, mostrar que a miragem também é real. Então, encerro a primeira linha de ataque e passo à segunda, intitulada Princípio da Exclusão do Sujeito e da Influência. A pesquisa arqueogenealógica nunca poderá responder à questão: qual o impacto disso na vida dos sujeitos? Não se trata de uma impossibilidade somente quantitativa ou de uma limitação quanto ao acesso da vida subjetiva, limitação esta que a pesquisa tentaria sanar mais ou menos de acordo com a ampliação de suas escolhas e uma satisfatória conexão metodológica no trato com os sujeitos. Aqui, ao contrário, está posta uma impossibilidade de princípio. Não há transparência na vida subjetiva. A vida subjetiva não é índice de si mesma e não revela nenhuma verdade em qualquer de suas manifestações. É comum que pesquisas que tenham a fórmula qual o impacto de X na vida dos sujeitos. É comum que estas pesquisas não façam, inclusive, qualquer distinção entre sujeito e indivíduo. Assim, os sujeitos, pessoas, indivíduos, aqui pouco importa a palavra, produzem uma fala que não deve ser comprada pela pesquisa arqueogenealógica. Isso não por qualquer compreensão assemelhada à psicanalítica de que há uma fratura tópica e estrutural entre sujeito de enunciado e sujeito da enunciação. Trata-se, diferentemente, tão somente da admissão de que aquilo que conta como subjetivo, aquilo que a instância de realidade que ainda chamamos de sujeito considera como sendo subjetivo, isto consiste em um cruzamento singular entre o que é visível e visto, entre o que é dizível e dito, e as formas específicas de poder que dão as balizas para que o sujeito compreenda a si mesmo, veja a si mesmo, narre a si mesmo, julgue a si mesmo e haja sobre si mesmo. A pesquisa arqueogenealógica não precisa da extravagante suposição ética ou ontológica do inconsciente. Basta a ela ater-se aos modos como discurso e poder se articulam e produzem as coordenadas para que um sujeito, entre aspas, dê aquilo que se passa com ele uma configuração, uma forma, uma experiência, uma cronologia e um sentido que ele compreenderá como subjetivo. Passo à linha 2.2. A arqueogenealogia renuncia às aspirações em desvelar a mágica que faz com que uma coisa se transforme em outra. O problema da influência consiste, em certa medida, em reativar a vontade de decifrar o momento em que a mágica se realiza. Ela toma nas pesquisas, em geral, a forma do até que ponto. Opera ainda acionando as categorias da totalidade, do negativo e da reviravolta. Não vivemos mais em tempos disso, mas sim em tempos daquilo. Não vivemos mais uma sociedade assim, mas sim uma sociedade dessa forma. Ou, se quisermos colocar sob a forma da interrogação, as perguntas: até que ponto ainda somos isto e não aquilo? Até que ponto nossa sociedade é uma sociedade disciplinar, ou de controle, ou de regulação, ou de confissão, ou de tantos nomes que tantos autores introduziram na nossa forma de pensar? A renúncia às investigações sobre os efeitos subjetivos deve levar à renúncia às investigações sobre as influências e os até que ponto, de modo generalizado. A arqueogenealogia, nesse sentido, tem a modéstia de mostrar, ou se isso ainda soar excessivo, de indicar as metamorfoses nos discursos e nas formas de poder que lhes são correlativos, bem como suas conexões. Ela permanece no nível de mostrar tão somente as vizinhanças. O enunciado que costuma se repetir quando outro enunciado é dito, um mecanismo de poder que costuma vir junto a outro. Trata-se, pois, de indicar regularidades pouco
perceptíveis ou pouco publicizadas como percebidas, e nunca saltar das regularidades às interpretações, nunca saltar das regularidades às suposições ou intenções. Em uma palavra, deslocar o problema psicológico da influência para o problema arqueogenealógico da política dos enunciados. E aqui passo para a linha 2.3. Com isso, a pesquisa arqueogenealógica abre-se ao campo de investigação acerca dos processos de subjetivação e deve compreender que a figura do sujeito, entre aspas, consistiria justamente em um buraco negro que agiria como um imã central, atrairia todos os elementos da análise arqueogenealógica da subjetivação a um fundo obscuro, misterioso, enigmático e refratário à análise. Sendo a subjetivação o âmbito das relações de si consigo, e sendo o si nada mais do que a suposição ou a incógnita especular de uma relação de multiplicidades, a pesquisa arqueogenealógica incide sobre uma ponta dupla. A ponta em que o saber e o poder se convertem na experiência e a ponta em que a experiência se converte em saber e poder. A subjetivação, não sendo nunca espontânea, é sempre provocada. A pesquisa deve, portanto, atentar-se aos modos de provocar os processos de subjetivação. Por outro lado, a subjetivação não sendo nunca resultado de um cálculo exato e previsível, não sendo nunca um mero desdobramento ou continuidade entre saber e poder, é sempre um domínio de potencial resistência. E, assim, a pesquisa deve ater-se aos modos com os quais os processos de subjetivação afetam a organização dos saberes e poderes e, afetando-os, obriga a que eles se reformulem a si mesmos. Então passo à terceira das 5 linhas de ataque, intitulada Princípio da Descontemporaneidade ou da Anti-atualidade. A pesquisa arqueogenealógica não se confunde com os relatos jornalísticos. Ela incide sobre uma materialidade de discursos que se apresentam hoje... Desculpa, vou retomar a frase. Se ela incide sobre uma materialidade de discursos que se apresentam hoje a nós, se ela reflete sobre questões que nos fazem inquietar e vibram mesmo a contragosto, se ela, por fim, nunca faz história sem fazer ao mesmo tempo diagnóstico do presente, a pesquisa arqueogenealógica recusará com toda veemência a força discursiva daqueles que pretendem enumerar uma agenda de temas contemporâneos. Ela estará sempre em uma capilaridade aquém e não coincidente com a vontade de representação e comunicação que assola aqueles que querem fazer da pesquisa uma notícia. A pesquisa arqueogenealógica é inteiramente diferente de uma notícia. A pesquisa, quando noticia, é porque não está mais pesquisando. Caiu nas mãos de jornalistas disfarçados de pesquisadores. A notícia jornalística, ante a pergunta "o que está acontecendo agora?", busca a verdade, o fato, a síntese e o comum entendimento. A pesquisa arqueogenealógica, ante a pergunta "o que está acontecendo agora?", percorre os rastros das incertezas, a ambiguidade dos discursos, o contragolpe dos poderes e a insubordinável diferença. Passo à linha 3.2. A pesquisa arqueogenealógica, na medida em que pesquisa aquilo que somos, não para pesquisar aquilo que sempre fomos, mas para pesquisar aquilo que estamos deixando de ser, é ao mesmo tempo contemporânea e anticontemporânea. Não há aqui nenhuma dialética de qualquer modalidade. Não se trata nem de um movimento ontológico do real e nem de um movimento epistemológico do pensamento. Diferentemente, trata-se de produzir, no nível próprio da consecução da pesquisa, um curto-circuito na linha reta da história de nós mesmos. Se a arqueogenealogia tem um pé na história, não é para que salte ao contemporâneo e marque-o com as pegadas do chão de outrora. Não se trata de seguir rastros, mas de arrastar.
A pesquisa arqueogenealógica arrasta a história. Ela encontra um fio, um arco, um elo e segue sua singularidade. Isto é o problema de pesquisa. Ele não é da ordem da nostalgia, mas do espanto. Ele não lamenta nem o que somos e nem o que não somos. Ele surpreende ao nos indicar que somos isto e aquilo. A datação histórica é, para a pesquisa arqueogenealógica, seu principal truque, sua armadilha, astúcia e audácia. A data serve para que fixemos os olhos em um ponto X, enquanto o pesquisador faz a sua malícia. A pesquisa arqueogenealógica pretende obter a ilusão de que isto é o que somos hoje, enquanto conduz em sua narrativa o jogo dos acontecimentos para deslocar aquilo que nós fomos para aquilo que estamos em vias de deixar de ser. 3.3. Não há, para a pesquisa arqueogenealógica, temas atuais e temas não atuais. A arqueogenealogia deve rejeitar a agenda dos temas atuais pelo suposto fato da atualidade, mas poderá encarar inúmeros problemas fabricados a partir desses temas. As redes sociais virtuais, as novas formas de vigilância e monitoramento, o Big Data e a governamentalidade algorítmica, os temas identitários, pós-identitários, queer, pós-pornô, os estudos pós-colonialistas e decolonialistas, as novas biopolíticas, a indústria fármaco-pornográfica, a nanotecnologia e os processos de molecularização da vida. Não há aí, em nenhum desses temas ou dessas expressões, ou desses campos, algo que por si só nem represente e nem sintetize o contemporâneo, o atual, o tempo em que vivemos. O tempo em que vivemos, plano de imanência arqueogenealógico, consiste justamente na questão, na interrogação, no problema. Ele não é um aglomerado aditivo de campos de estudo e nem um mosaico de campos de problematização. O tempo em que vivemos é a pergunta que, para ser respondida, necessita que a arqueogenealogia arraste a história sem se segurar nas referências que outrora entrona como símbolos do contemporâneo, como baluartes do nosso tempo, como imagem do presente. E, sim, a pesquisa arqueogenealógica é iconoclasta. Quarto, princípio da continuidade impensada e da ruptura indesejada. Já me encaminhando para a conclusão da minha fala. A construção de uma narrativa, de um arrastar para a frente certo acoplamento de acontecimentos sucessivos a que damos o nome de história, consiste em um dos maiores desafios para a pesquisa arqueogenealógica. Como saber onde há continuidades e onde há rupturas? Qual sinalizador permitirá ao pesquisador ajustar-se de seu estrabismo e ver, no jogo confuso e heterogêneo dos acontecimentos, a ação de um dispositivo, de uma causa imanente, de uma lógica do poder? A arqueogenealogia, por exemplo, vê numa multiplicidade de práticas que não parecem dar as mãos entre si, na religião, no direito, na ciência, na psicanálise, a pressão de uma mesma forma confissão. Vê também em uma multiplicidade de discursos, saberes e filosofias que insistem em marcar sua diferença teórica, a marca comum do humanismo. Vê em uma multiplicidade de técnicas, tanto usada para as finalidades mais distintas, como edificantes dos saberes mais distintos, pedagogia, medicina, psicologia, criminologia, a mesma forma de poder, a disciplina. Constitui erro passivo de tornar ainda mais árdua a pesquisa arqueogenealógica a suposição, por vezes transformadas em clichês e palavras de ordem, de que estamos lidando somente com rupturas, descontinuidades, diferenças, cortes, clivagens ou implosões. A arqueogenealogia, ao ver de perto, há de tentar ver o longe que está no perto. Por isso, não procederá também comprando ou aceitando as rupturas, as diferenças e as clivagens que os saberes e as práticas de poder anunciam. Se ela há de fazer a diferença indicando a ação da diferença no mesmo,
ela há de fazer a diferença, indicando a ação do mesmo na diferença. E aqui, para a gente dar celeridade à fala, que eu acho que eu extrapolei um pouco o tempo, eu passo ao último, certo? Para concluir, apesar da pesquisa arqueogenealógica não concluir, né? O texto não pretende coerência, ele pode ser espedaçado e tomado como relevante parte dele, ou não. Uma quinta linha de força que se trata, não é, de um princípio da extemporaneidade política. A pesquisa arqueogenealógica nunca deve ceder às urgências que os outros dizem que são políticas e acreditar que, para prosseguir, é necessário de quando em quando apelar para a forma da pregação. A arqueogenealogia é uma forma própria e singular de fazer política. Quanto mais o arqueogenealogista acredita que a política é exterior àquilo que ele faz, mais sentirá a necessidade de interromper a pesquisa e passar a pregação. Não há como sequer dar o primeiro passo rumo a uma pesquisa arqueogenealógica sem iniciar um ato de recusa ao poder. A arqueogenealogia é, ao mesmo tempo, uma anarqueogenealogia. A análise do poder é inseparável à recusa do poder, pelo simples fato de a aceitação ao poder ser inseparável da recusa à análise do poder. A hegemonia, a dominação, o controle, a sujeição, todos esses nomes que nós, de algum modo, damos àquilo que não queremos, não suportam serem vistos de perto. A política arqueogenealógica é ver de perto, e ver de perto está longe de ser pouca coisa. Diferentemente do detetive, que vê de perto para encontrar o mesmo que procura, o arqueogenealogista vê de perto para procurar diferente do modo como procurava. Por isso, o arqueogenealogista será um tanto cínico para alguns, um tanto incompreensível para outros, um tanto relativista para determinados e até um tanto acomodado para aqueles que acham que quem não segue a cartilha de problemas que os aparelhos de governo empurram goela abaixo às universidades são acomodados. Os incômodos da pesquisa arqueogenealógica não se prestam à expressão em palavras de ordem, em hashtags ou em frases de rebanho. A arqueogenealogia precisa um pouco mais de Nietzsche. Linha 5.2. A arqueogenealogia mexe com o poder em cada palavra que aciona. Por isso, não se ilude com a gramática, porque sabe que as palavras são tão concretas e tão mutáveis quanto os temperos. Depende do que coloquemos ao lado de quê. Por isso, o arqueogenealogista não entenderá que o simples uso da expressão "o poder" traz de volta qualquer essencialismo. Como não acredita mais na mágica das palavras, mas sim na crueza do poder, a pesquisa arqueogenealógica já entende que o contexto é o cemitério das ilusões. Portanto, o poder é o objeto e o ato do arqueogenealogista. Como não se rende aos mistérios, toda a questão para a pesquisa arqueogenealógica são seus focos de enfrentamento. Ao desistir de estar no lugar igual a zero, o lugar da resistência, inafetado e inafetável, lugar de onde a espinha dorsal da dominação poderia ser mapeada e fraturada, a pesquisa fará de sua vista curta um pretexto para ver de mais perto. Se não pode fazer uma grande mudança, fará uma mudança profunda na superfície. Passo à última sublinha 5.3. As relações de poder, sendo elas sempre locais e nunca localizáveis, não se prestam a condensações, encarnações e identificações em figuras individuais ou grupais bem definidas. O problema político da identidade, tal como posto hoje em dia, é certamente um grande excitante para a arqueogenealogia. Não porque haverá de comprá-lo, abraçá-lo, reforçá-lo e fazê-lo funcionar como pauta, agenda, programa ou cartilha. Ao contrário, o problema político da identidade instiga a arqueogenealogia a seguir a linha indefinida da produção da diferença na diferença. Toda a questão para a pesquisa arqueogenealogia é saber o lugar da fala.
E, por isso mesmo, ela jamais poderá se juntar aos policiais nossos de cada dia, aqueles que convertem o lugar da fala no lugar da cala. Mas o lugar de fala, como dizem, nunca é o lugar aceito pela pesquisa arqueogenealógica. Ela nunca fará sua admissão coincidir com a admissão daquele que anuncia. A política arqueogenealógica não consiste no esforço para colher, na palavra, os vestígios de verdade que o poder tentou esconder. Ao contrário, a política arqueogenealógica colhe, nas dobras daquilo que tantos tomam como verdade, os vestígios de poder que o vínculo da fala com a dominação escondem para a própria fala. A arqueogenealogia, de certo, faz o método entrar em curto-circuito, mas não por uma nova descoberta, um novo esclarecimento, uma nova luz. A arqueogenealogia não mostra o sol para romper a meia-noite. Ela mostra a meia-noite que há no meio do sol. Obrigado pela atenção de vocês. Eu agradeço o professor Pablo Severiano pela fala e eu gostaria de abrir então para questões. Por conta do tempo escasso, a gente tem outras atividades. A gente podia fazer uma sessão e aí 3, 4 perguntas. Quem for fazer pergunta, tem um aqui, 2 ali, alguém mais, um aqui, outro ali. Umas 3 ou 4 perguntas enquanto eles forem fazendo, se mais alguém quiser fazer, aí depois responde de uma vez. Levanta a mão, gente. Sei quem fica primeiro. Vou ficar. Boa noite. Parabenizar a banca, né? Muito provocador mesmo, as falas. Mas fiquei pensando aqui, Beatriz, uma coisa que você falando me veio, né? Nessas ações que não levam a nada. Eu fiquei pensando no corpo, quanto real do corpo, né? Isso que insiste, né? Eu digo, mesmo que tenha materialidade na biologia nisso, né? Banho que tem que se tomar todo dia, né? A todo momento, né? O sono que impede de continuar, né? Mas meu questionamento é, será que isso não é também, não produz um tipo de uma relação com o poder, né? Dessa rigidez do corpo que é controlado por isso, né? Essa necessidade de controle? Enfim, se você puder falar um pouquinho disso, me interessa muito. Só uma coisa que eu esqueci de falar, aqui na frente, para aqueles que quiserem, tem disponíveis aqui as revistas, todos podem pegar à vontade. Boa noite, eu agradeço a ambos pela fala, e aí minha pergunta vai para o Pablo. Há algum tempo eu venho lendo algumas dissertações de mestrado que o senhor orientou sobre a questão da arqueogenealogia, que é o método que o senhor utiliza. E aí conversando também com o Tadeu, né, sobre isso, sobre as interlocuções entre Foucault e temas da atualidade e tudo mais. E aí a minha dúvida é um tanto quanto técnica, sabe, sobre o método. Em que sentido? Tanto Foucault como as dissertações que eu li, né, que tinham tua orientação, trazem um aspecto documental em seu protagonismo. Não cheguei a visualizar, não sei se tem, mas não cheguei a visualizar uma arqueogenealogia, por exemplo, de fotos, ou não que foto não seja documento, né? Ou então de entrevistas com pessoas, na arqueogenealogia de um grupo de feminismo, por exemplo, né? A arqueogenealogia de um grupo, de sujeitos de pesquisa. Então, a minha dúvida tange ao âmbito metodológico e técnico para saber se essa forma de pesquisar que tu utiliza é pela tradição Foucaultiana de ser assim e acreditar nessa tradição, mas se tu também vê outras possibilidades de arqueogenealogia com entrevistas, por exemplo, com uma arqueogenealogia de movimentos sociais, de grupos de exclusão, enfim. Se isso é proposital, por um respeito
ao modo com que Foucault pesquisava, né? Ou se o senhor vê outras possibilidades de arqueogenealogia nas pesquisas. É isso. Mais alguma pergunta, gente? Boa noite. Queria parabenizar o pessoal pelo evento mais uma vez, né? Parabenizar a mesa e trazer aqui uma provocação, mais na verdade, para o professor Pablo. Se o enunciado, né, de estudo, né, não há nada implícito, não há nada a se buscar, não há nada a se interpretar por trás do véu, né? E isso leva, né, à conclusão que cada época diz tudo o que pode dizer, né? E o que é algo muito próximo, né, daquilo que o Nietzsche em HS Ciência, né, vai chamar de anarquia coroada, né? Tudo o que pode se atualizar, né? Então, aproveitando aí que você começou a sua fala falando dos seus 10 orientandos, né, que está se embrenhando no mundo da pesquisa através da arqueogenealogia, né, em um tempo de pós-verdade, em um tempo de pululação, de multiplicação dispersiva, né, dos discursos e dos enunciados,